Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais uma questão referente à análise combinatória. E a questão nos diz o seguinte: Giba e Gina têm 3 filhos, Carla, Luiz e Daniel. A família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareçam lado a lado. De quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir? Turma, é de extrema importância nas questões de análise combinatória que você busque a compreensão para além de saber qual fórmula utilizar. Porque quando você fica preso às fórmulas a serem utilizadas, você costuma não compreender o problema e isso limita as suas possibilidades. Então vamos tentar compreender o problema sem que seja necessário lembrar de cada qual fórmula resolve, beleza? Então pensando aqui, turma, na possibilidade de cada pessoa representar um elemento, nós teríamos 5 elementos e nós teríamos 5 posições. E aí eu já chamo atenção para uma confusão que a maioria das pessoas fazem, que é o seguinte: suponhamos que eu tenha nomeado cada uma dessas como primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Não necessariamente a gente precisa seguir essa ordem. Se eu tivesse falado que essa é a primeira, essa é a segunda posição, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta, daria certo o nosso raciocínio do mesmo jeito, porque eu quero que vocês compreendam é o seguinte: nessa primeira posição, ou na quinta posição, ou na quarta posição, independente de qual delas a gente esteja falando, se nós pensarmos, nela como a primeira posição a ser ocupada, nós teremos 5 possibilidades. Independente se eu começo pela primeira, pela segunda, pela terceira. Sabemos que teríamos 5 possibilidades, porque poderia ser o Giba, a Gina, a Carla, o Luiz ou o Daniel. Assim que nós ocupamos uma das posições, nós teríamos que ocupar a segunda dessas posições. E aí nós teríamos 4 possibilidades, porque uma das pessoas já teria ocupado a primeira posição, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, beleza? E aí posteriormente teríamos 3 possibilidades, porque 2 pessoas já estariam aqui. Aí 2 possibilidades e por final uma possibilidade. E nós precisamos lembrar que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual ao 5 fatorial, o que nos remete à propriedade da fórmula. Por quê? Nesses casos nos quais os elementos têm temos a mesma quantidade de elementos do que de posições, nós podemos lembrar que é resolvível com a permutação simples, que é a permutação de n elementos. Como nós temos, nesse caso, 5 elementos, nós fazemos a permutação de 5 fatorial, beleza? E 5 fatorial, turma, nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E 120 vezes 1, 120, beleza? E aí, turma, entendam o seguinte: se por um acaso você estiver falando que essa imagem que está aparecendo é uma das formas, se nós trocássemos o Daniel de posição com o pai dele, com o Giba, também seria uma outra maneira, beleza? E essa maneira teria que ser considerada da mesma forma que nós pensamos essa, poderia ser pensada com essa posição trocada. Já na segunda pergunta, turma, embora eu não tenha escrito aqui, essa questão é acompanhada de uma segunda situação, na qual ele pergunta de quantas formas diferentes, quantas formas distintas poderíamos organizar, considerando que o Giba e a Gina não se separassem. Então, para que você consiga compreender essa situação, é preciso considerar o casal sendo um elemento só da nossa situação. Por quê? Quando você considera que ele é um elemento apenas, teríamos a primeira posição, a segunda posição, a terceira e a quarta. Por que primeira, segunda, terceira e quarta? Porque ele poderia estar ali no extremo, mas poderia estar aqui entre o Luiz, vamos falar que é o Luiz, e a Carla. Seria, teoricamente falando, a segunda posição.
E os dois também, o casal, poderia estar na terceira posição, que é entre a Carla e o Daniel, né? Nomeamos aqui, é só uma suposição, tá, turma? E eles também poderiam estar no extremo, que é logo após o Daniel. São 4 posições possíveis. Então, por isso que nós falamos que na primeira posição, considerando esse casal como um só elemento, nós teríamos 4 possibilidades, beleza? Poderia ser o casal, poderia ser o Luiz, poderia ser a Carla ou poderia ser o Daniel. Na segunda posição, nós já teríamos só 3, porque uma delas já teria sido ocupada. Na terceira posição, nós teríamos 2 possibilidades. E na quarta posição, nós teríamos uma. E 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o nosso famoso fatorial. Por isso que uma permutação simples resolveria a situação como 4 fatorial. No entanto, turma, é preciso lembrar que o casal, o Giba e a Gina, eles poderiam inverter de posição. E isso nos dá mais um leque de possibilidades. Por quê? Se considerarmos apenas o casal, teria a primeira posição com 2 possibilidades e a segunda posição com quem sobrasse, uma possibilidade apenas. Então precisamos acrescentar aqui, multiplicar mais a permutação de 2 elementos, ou seja, de 2 fatorial. Por quê, turma? Pensa bem, tudo que nós fizemos, todas as possibilidades considerando o casal nesse formato, também precisaria ser considerada com o casal no formato diferente. Suponhamos que primeiro consideramos a Gina, primeiro, depois o Giba, teríamos que pensar essas mesmas situações ao contrário, tranquilo? Então, por isso que ficaria P, né? E permutação que é igual a 4 fatorial vezes 2 fatorial. Temos 4 vezes 3, né, turma? Vezes 2 vezes 1. E depois 2 vezes 1. Tranquilo? Isso aqui tudo seria 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Porque 48 vezes 1, que é elemento neutro, continuaria 48. Logo, se nós quiséssemos organizar na foto sem separar o casal, teríamos 48 maneiras diferentes. Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.